aos agentes políticos, especialmente aqueles que estão na administração, que já começam a valer desde o dia 1º de janeiro, né? Como certas propagandas no ano eleitoral, publicidade dos seus fatos, das suas realizações, podem incorrer em conduta ilícita, né? Daqui a pouco, com mais devagar, a gente vai tratar desse assunto caso por caso. Tá certo. Promotor, começou o ano de 2020, o senhor voltou de férias, e a gente percebe, o promotor, às vezes eu venho apresentar o jornal na parte da manhã, à tarde também eu tenho programa musical à tarde, que às vezes a promotoria é cheia de pessoas procurando o senhor, e eu percebo que são várias pessoas de séries, promotor, que vêm aí até a promotoria. É um fenômeno atual, né, que não ocorre somente em séries, mas nós devemos ser sinceros. No município de Séries, a judicialização da vida das pessoas atingiu um patamar que nunca se verificou antigamente, né? Especialmente na área da saúde, nós estamos com um atendimento muito ruim. Eu fiz questão de visitar pessoalmente algumas unidades de saúde e pude constatar que existem exames que tem mais de ano que as pessoas estão esperando para realizar exames às vezes até simples, exames de imagem. Nós encontramos medicamentos vencidos nas unidades de saúde que nós comparecemos, e sem falar na falta de suprimento de medicamentos básicos para a população, né? Não é possível você ter que procurar o promotor de justiça a toda hora para buscar um exame, um atendimento, um medicamento, uma coisa simples, assim, que a própria administração deveria se incumbir, né? Aí a gente judicializa, aí vem aquela conversa, que é perseguição, o promotor me persegue, o promotor não gosta de mim. Não é isso, o promotor é um agente público, e vou dizer mais, é um agente político. O promotor é um agente político também. É meu papel atender a população, mas é meu papel também me insurgir contra os maus políticos que são eleitos para satisfazer as demandas da população e não satisfazem, né? Gastam dinheiro com outras coisas, com coisas supérfluas, queimam gasolina dia e noite e alugam 20, 30 veículos para conduzir pessoas de terceiro escalão, daqui a ali tem que ter um motorista no ar-condicionado, e aí é lógico que não sobra dinheiro para comprar um remédio da pressão, um remédio básico, assim, de atendimento básico da população. Tá certo, mas promotor, mas eu creio assim que quando você não tem umas pessoas aptas para te orientar, um exemplo, né? Nós estamos aqui, eu estou aqui na Rádio Goiás FM, tudo bem, aí eu tenho a minha produção que trabalha aqui comigo, a produção qual eu recebi o senhor, quando o senhor chegou aqui para apresentar, veio ser entrevistado por mim aqui, a Rádio Goiás FM. O senhor foi muito bem recebido, não foi, promotor? Fui, não, eu não tenho nenhuma reclamação. Por exemplo, a postura do promotor muitas vezes é preventiva, né? A gente atua preventivamente, eu mando recomendações. O que acontece é que depende se você está disposto ou aberto para receber as recomendações do Ministério Público. Ou seja, aí tem um secretário que às vezes não fazem, né, o papel correto, né, o papel eficaz, né, eficaz para que toda a secretaria possa desenvolver. Ou seja, se eu fosse um secretário de saúde, por exemplo, eu não deixaria esse tanto de carga da Secretaria de Saúde seguir igual o senhor está falando. Poderia gastar em outras coisas, como medicamentos, igual as pessoas às vezes perdem aqui no nosso jornal, que vai no posto de saúde, não tem nem luvas cirúrgicas, aquelas luvas para fazer simples curativos, o promotor. Então aí a população fica na bronca, né? Fica aí entediada com isso aí. Eu tenho um relatório completo, né? Você tocou no assunto, luvas cirúrgicas, materiais básicos, assim, insumos que fazem parte do dia a dia. Não tem um cafezinho para os funcionários lá também. Os servidores públicos, de modo geral, estão sendo muito maltratados também. São pessoas assim que não têm trato, não têm modos, não têm jogo de cintura, não têm compliance. Tem uma palavra em inglês muito na moda atualmente que é compliance. O que é compliance? Existe um órgão fiscalizador que é o Ministério Público. O agente público que tem compliance, ele dialoga, ele conversa. Frequentemente eu atendo
várias outras comarcas, né? Eu posso aqui publicamente Pois não. elogiar, não estou fazendo campanha para ninguém, mas eu posso citar, por exemplo, o prefeito de Rialma, o prefeito Fred. Volta e meia eu estou atendendo em Rialma. É um sujeito que ele tem educação, primeiro de tudo, né? Isso tem coisa que vem do berço, né? É um sujeito que sabe conversar, ele sabe dialogar. Aqui em Séries nós já tivemos prefeitos também que às vezes a gente chamava para conversar, sentava na mesa, às vezes não pode atender na hora, mas daqui 2 meses, 3 meses nós vamos atender, vamos fazer, vamos ajudar. Quer dizer, quando se dialoga, quando se pratica compliance, quer dizer, o desejo de se ajustar àquilo que o fiscalizador faz parte de fazer, faz parte do trabalho dele, né? Quando você dialoga, sabe conversar, a sociedade só tem a ganhar. Quando se tem uma postura de confronto, de enfrentamento, de ofensas, às vezes até em público, como já aconteceu aqui, a minha família, ao próprio Ministério Público, as coisas só tendem a se dificultar para todos, né? Para todos, para o próprio agente político, para o Ministério Público e para a sociedade, porque tudo precisa passar pela judicialização, né? E não é certo isso na vida, né? Para você conseguir uma cibalena, tem que procurar um promotor de justiça. Não é essa. Não é para isso que nós pagamos imposto, né? O segmento não é isso, né? Não é isso, não né? é isso. Vamos esperar tempos melhores, né? Esse ano é um ano eleitoral, quem sabe a comunidade, o maior juiz da realidade é o cidadão, né? O cidadão que paga imposto, o cidadão que vê onde está indo o seu dinheiro, que vê as suas ruas, a conservação, a infraestrutura, a saúde, a educação, né? Nós temos problemas em alguns municípios que eu atendo que tem pessoas que não são sequer formadas, né, regendo salas de aula, né? Os pais dos alunos não sabem disso, mas tem lá um sujeito que tem ensino médio e está regendo sala de aula por obstinação em não fazer concurso. E o promotor está desde o primeiro ano deste governo atual recomendando que faça concurso, Aí deixa para fazer no último ano. Adivinha por quê? Fazer concurso no 4º ano? Pois não. Porque são 180 vagas, serão no mínimo aí 10 mil candidatos, recursos. É um concurso que será feita a contratação desses trabalhadores na gestão seguinte, né? E o atual gestor terá passado assim, espertamente, os 4 anos com seus servidores comissionados, que são seus puxadores de voto, puxadores de outras coisas, sabe? Os seus cabos eleitorais, são pessoas, algumas assim, a gente não sabe a idoneidade delas, pessoas até com condenações criminais, trabalhando no lugar onde deveria ter gente capacitada, gente que estudou, gente que se preparou para servir o público. Eu tenho pedido concurso desde o primeiro ano. Só acha que isso pesou muito na atual gestão, na atual administração? Mas sem dúvida. Você mesmo falou do secretariado, por exemplo, né? O secretariado... Nós fizemos uma enquete aqui, promotor, só interrompendo o senhor antes de eu concluir. Não sei se o senhor estava escutando o jornal de ontem, mas todos os entrevistados que vêm, a gente toca nesse assunto, a gente aborda esse tema. Nós fizemos uma enquete, promotor, nós começamos às 8 horas da manhã, no Bom Dia Goiás, com a minha queridíssima Kelly Gass, que hoje está despedindo aqui da Rádio Goiás FM. Nós terminamos no Jornal Goiás Notícias. Nós fizemos uma enquete se a comunidade Ceresina concordam com a atual escolha do atual prefeito e do seu secretariado, como diz aí o seu time. Promotor, incríveis 84% desaprovam, né, a escolha do secretariado e 14% aprovam. No outro dia, o promotor, para que possamos ser justos, né, com as duas cidades, nós fomos para a cidade de Rialma. Nós começamos com o mesmo horário, 4 horas de enquete, 4 horas de duração, 90% aprovam a escolha do Fred Vidigal, dos seus atuais secretários, e 10% desaprovam. Então, a gente vê aí, né, a infelicidade da comunidade ceresina, da escolha aí dos atuais secretários. Logicamente que não poderemos deixar de falar que tem bons, logicamente, mas a população em si, pelos 84%, aprova então a maioria dos secretários que foi escolhido aí pelo atual prefeito Sérgio.
Temos que prestigiar a vontade do povo, né? A democracia é isso, é o povo que coloca e é o povo que tira, né? O duro é que demora 4 anos para você tirar. E esse ano é um ano eleitoral, vamos ver se as pessoas tomam razão, né? Fazem a razão funcionar mais do que a emoção, esse negócio de amor e não sei o que, isso aí não conta. Nós já estamos escaldados com essa história, né? Nós temos que saber escolher. Por que que em Rialma 90% das pessoas aprovam? De certo, porque lá os secretários se apresentam, mostram a cara, estão na rua, né? Vai ver a ficha dos secretários de Rialma também, de certo, são pessoas que têm um passado respeitável dentro da comunidade, isso também importa, né? Você tem que mostrar a cara, né? Por exemplo, nesse momento temos problemas em Ceres e Nova Glória também, estamos tendo problemas pontuais lá de utilização da coisa pública indevidamente. Esses dias tivemos que intervir porque a concessionária de energia elétrica ameaçava ter que suspender o fornecimento de energia elétrica à Nova Glória, porque existia um parcelamento de gestões anteriores que não estava sendo honrado pelo atual prefeito. Então tivemos que chamar os dois lados na promotoria, conversamos e renegociamos a dívida, e felizmente a comunidade de Nova Glória não ficou sem energia elétrica. Energia elétrica é um bem essencial, né? Você que trabalha na emissora de rádio, imagina se não tivesse energia elétrica. Os né? comerciantes também. Os postos de saúde, os comerciantes, a própria administração, seria um trauma, né? E a verdade, empresa... não anda, o Brasil não anda, né? Nem promotor sem energia elétrica. Energia é um bem essencial, tivemos que intervir e precisamos deixar bem claro, sim, essa noção de que não é da minha gestão, eu não pago, eu não tenho nada a ver com isso. O município, a vida do município está subordinada ao princípio da continuidade. Entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador. O município é o município, ele tem uma vida própria, né? Então, aqui, por exemplo, muita gente fica dizendo que eu paguei dívida da minha gestão anterior. A gestão anterior também dizia isso, eu também paguei dívida da gestão anterior, né? O Instituto de Previdência, para tomar um exemplo, o Instituto de Previdência do município de Ceres, desde que ele foi criado, na gestão do prefeito Leão, como era o nome? Um médico. Aqui? Cícero Leão. Cícero Leão. Foi criado o Instituto de Previdência de Ceres. Depois veio um outro administrador, que é o pai do atual prefeito. Esses dois gestores jamais fizeram repasse devido de um único centavo para o Instituto de Previdência de Ceres. Quer dizer, são duas gestões inteiras em que se descontava a previdência dos trabalhadores, mas não se recolhia para o Instituto. Claro que isso criou uma dívida monstruosa. Essa dívida está sendo parcelada, está sendo paga, né? Aos poucos. Vai ser paga por 10, 20 anos, vai ser paga essa dívida. Assim como a última gestão, me parece que deixou até dinheiro em caixa também, deixou alguma conta de energia que foi feito um parcelamento, mas deixou dinheiro em caixa. Tem que parar com esse negócio de a minha gestão, eu não consigo trabalhar porque eu peguei a casa toda quebrada. Não, se você viu a casa do jeito que estava e assumiu o encargo de trabalhar, você para de reclamar o tempo todo por a culpa na herança maldita, eu não consigo. Promotor, igual o senhor, um exemplo, igual a gente, entre aspas, viu, senhoras e senhores, estão um exemplo. Se você casou com uma mulher que tem filhos, você está casando com os filhos também, você tem que criar os filhos também, né, promotor? Então, é um exemplo, é um exemplo óbvio. Se você sabe que tem aí os filhos, você vai casar. Ou você pega a prefeitura, se você acha que tem dívidas, por que você colocou o seu nome à disposição? Colocou o seu nome à disposição. Se você disse que tinha capacidade de organizar a casa e a população acreditou em você, fica feio você agora ficar o tempo todo reclamando, choramingando, dizendo que não pode fazer nada, que pegou uma coisa estragada. Tem coisa hoje que está muito mais estragada do que há 3, 4 anos atrás, por exemplo, né? Você pode olhar alguns equipamentos públicos, alguns logradouros públicos que estão em estado de completo abandono e não estavam assim há 4 anos atrás, né? E eu não tenho nada a ver com a gestora anterior, a senhora Inês, tenho respeito por ela e tudo, né? Mas
Estou movendo muitas ações de improbidade contra ela, daquela época, não por ela, não estou dizendo que ela seja uma pessoa ímproba, mas certas situações que a gente tem que judicializar. Mas uma coisa temos que reconhecer, a educação e a saúde em gestões anteriores funcionava muitíssimo melhor do que na atualidade. Tá certo. Promotor, falar em saúde, a gente vai levantar outro assunto, porque nós já trouxemos aqui 4 vereadores, e irei convidar todos eles a vir à Rádio Goiás FM, né? Porque o povo merece saber se realmente vai abrir essa instalação da escolha a instalação do SEI para apurar possíveis irregularidades na Secretaria de Saúde do município de Ceres. Bom, estivemos aqui ontem a presença do Paulo Omar, falou que vai votar para abrir esse inquérito. Eu acho que o papel do vereador em si, eu acho que não. Isso é democrático, isso aí. Isso é verídico, está na Constituição brasileira, promotor. É fiscalizar. É fiscalizar. Então, acho que essa abertura desse SEI é de extrema importância para o senhor, meu amigo, para a senhora que está do outro lado do rádio e acompanhando o nosso promotor, a nossa entrevista, e logicamente para saber se há essas irregularidades. Promotor, o que o senhor acha dessa abertura desse inquérito? É de extrema relevância, de extrema importância para Ceres, promotor? Olha, o papel do parlamento, o principal papel do parlamento, dos vereadores, é exatamente como você disse, é fiscalizar, é exercer o controle externo. O controle externo da gestão pública é feito pelo parlamento, é feito pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público e é feito pelo Tribunal de Contas dos municípios. São 3 controladores. Acontece que tem certos tipos de gestores que acham que nasceram com o rei na barriga e que não aceitam a possibilidade de serem controlados. Ora, se você não aceita ser controlado, meu filho, você vai fazer alguma outra coisa na sua vida, porque na área pública todos nós somos controlados. Eu sou controlado, o juiz de direito é controlado, o presidente do Supremo Tribunal Federal é controlado, o presidente da República é controlado. Ele não pode ficar falando bobagem o tempo todo, ameaçando os outros poderes, etc., né? Voltando ao caso do parlamento ceresino, e parece que nós estamos só falando de Ceres, né? Temos outros municípios para falar também na comarca. Mas em Ceres eu estou ouvindo notícia da possível abertura de uma investigação sobre a área da saúde. Parabéns aos vereadores. Quando se abre uma investigação, não se está dizendo de antemão, não se está condenando ninguém de antemão, né? Está se dizendo que há alguma dúvida que precisa ser esclarecida. Eu tenho conhecimento, e eu tenho também investigações minhas em cursos sobre a área da saúde, de aplicação indevida de recursos. Você já viu uma emissora de rádio receber R$72 mil de patrocínio com recursos da área da saúde? É um absurdo. Você recebe 72 mil nenhum de patrocínio com recursos da área da saúde? Nenhum centavo. A nossa emissora não. É papel do recursos do Fundo Municipal de Saúde comprar barracas de feira, por exemplo? Não é. É papel de recursos da saúde conceder 3 aditivos, aditivo em cima de aditivo e mais aditivo, tudo em 1 ou 2 meses para o mesmo terceirizado que presta serviço de saúde ao município. Não se está aqui acusando, talvez esteja certo esse patrocínio de 72 mil para uma rádio e barraca de feira, mas vamos apurar, é dever do parlamento apurar, é dever do promotor apurar, e eu estou apurando também. Tem muitas coisas que o parlamento, às vezes, falha, né? Nesse ano, não sei se você fez enquete também sobre os parlamentares. Qualquer dia eu faço uma enquete sobre os promotores também, eu não tenho nenhum medo de apanhar. Os jornais também? Passo a vida apanhando, não tem problema não. Mas os parlamentares, volta e meia, eles se vendem por mixaria, né? Você consegue um emprego lá para uma sobrinha, para um filho, para uma esposa, pronto, já é o suficiente para você aprovar tudo que o executivo manda. Eu vou te dizer mais uma coisa. Se o parlamento de Ceres
resolver instaurar sindicâncias ou CIs, como se chama, né? Comissões de investigação, eu sugiro que investigue as remunerações dos agentes políticos de séries. Todos os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e secretários, tá? Eles se deram um aumento nos seus subsídios, que é ilícito. Eu várias vezes já recomendei que deixassem de receber esse acréscimo que eles se deram e não fui atendido. Aliás, eu quase nunca sou atendido nas minhas recomendações. É a falta da tal compliance que se fala, né? Vontade de se ajustar. No Parlamento Cerezinho também se deram um aumento, mas houve boa vontade, nós conversando, nós chegamos num acordo, os vereadores devolveram aquilo que receberam a mais, aí diante da boa vontade deles eu concordei que devolvessem de forma parcelada. Já no Executivo não, no Executivo essa conta, pelas minhas contas, já passou de 1,5 milhão. Tá? E nós vamos ajuizar nos próximos dias, voltando da minha cirurgia, nós vamos ajuizar isso aí, pedir a indisponibilidade de bens de todo mundo e fazer com que paguem o que receberam a mais, né? A Constituição do município se chama Lei Orgânica. A Lei Orgânica do município é a Constituição do município, é a lei suprema. E a Lei Orgânica do município impõe o princípio da anterioridade. Quer dizer, essa gestão pode, depender-se de mim, serão todos condenados por ato de improbidade administrativa, vão devolver esse dinheiro e mais um acréscimo bem grande, que é uma multa que pode ir até 100 vezes o valor do que receberam a mais. Promotor, só para a gente entender, deixar bem claro para as pessoas que estão acompanhando, muita gente não sabia disso. Eu particularmente vou ser bem sincero com o senhor, eu fiquei até abismado com isso que o senhor está falando aí para nós aí. É triste, eu como morador de séries, né? Enfim, eu acho que a mente dos outros é terra que ninguém anda, viu? Tem aquele ditado bem simples, mas o cotidiano, a responsabilidade é bem árdua. Mas são com dinheiro público. 30% a mais que eles já recebem, promotor? 29,6. Que é isso? Um absurdo isso. Promotor, então, a seu afastamento agora, o senhor vai fazer a cirurgia, mas quando o senhor voltar, o senhor vai estar ainda... Voltando, nós vamos pedir uma indisponibilidade de bens de todos para garantir o ressarcimento do bem público que foi violado com esse aumento indevido. Você não pode legislar em causa própria. O que os vereadores atualmente estão concedendo, e o Tribunal de Justiça admite, é a variação do percentual de inflação, que está muito baixa. Esse ano passado foi 2,4%, por exemplo. Então, admitiu-se isso aí. Não o que fez o Poder Executivo. O Poder Executivo juntou lá desde 1900 e tanto, quanto ele achou que estava defasado os subsídios, e se deu esse aumento de 29,6% que eles vão devolver mais dia, menos dia. Os vereadores, houve até uma ação popular que um cidadão ingressou e os vereadores tiveram que devolver. Nós dialogamos com os vereadores também, eles tiveram que devolver isso. Havia outra ação popular, que depois, se tivesse tempo, nós pode ficar à vontade. Nós gostaríamos de tratar. Qualquer coisa, nós vamos ligar para trazer um almoço para nós, a gente para almoçar e volta com a entrevista. O problema é nós informar a comunidade. Nós temos que estar atentos ao dinheiro público, né? Especialmente esses carrinhos brancos que andam para cima e para baixo, né? Eu chamo às vezes para conversar na promotoria, notifico para vir prestar declarações, às vezes servidores de terceiro escalão, assim, de escalões inferiores, e são conduzidos num carro público com motorista, com ar-condicionado. Geralmente o motorista fica ali com o motor ligado o tempo todo enquanto a pessoa é ouvida, para não esfriar o ar-condicionado, né? Eu tenho visto pessoas sendo levadas para pagar contas na Gigabyte, vai lá um motorista, desce a pessoa, vai lá, paga seu carnê, e o motorista fica esperando. Quer dizer, são despesas que poderiam ajudar a consertar um buraco de rua, poderia comprar medicamentos, poderiam arrumar essas janelas desse prédio do parlamento aí, que parece que passou por uma guerra, estourou uma bomba ali, estão todas quebradas, né? Eu até já fiz uma publicação em internet. Agora eu saí um pouco de internet, né? Porque
começa a baixar o nível, então eu saí fora de internet, mas a cidade está mal cuidada. A cidade está muito mal cuidada, né? E por quê? Porque se está gastando demais, tem gente demais, tem comissionados demais. Se você fizer uma comparação entre os comissionados da gestão anterior e da gestão atual, é coisa assim de quase 200% a mais de criação de cargos para cá, cargos para lá. E na educação não tem professora para dar aula, tem que suprir com pessoas de curso médio aí para dar aula em sala de aula. Né? Certo, promotor, agora nós vamos para a participação aqui do ouvinte, já a gente volta em outros temas aqui, as participações do ouvinte, muita gente, eu vou trazer a participação da Silvanete, em nome da Silvanete eu coloco todas as participações, que são muita gente que pergunta faz essa mesma pergunta que a Silvanete está fazendo lá do setor Petrópolis Ceres, ela está perguntando ao senhor, né, e em nome dela, né, eu repasso aí a todos os participantes aqui do Jornal Goiás Notícias, são mais de 73 participações com essa mesma pergunta, eu acho que é uma participação até bem árdua, né, sobre os 13 milhões, que é um empréstimo à Caixa Econômica Federal, né, com a Prefeitura Municipal de Ceres, os 13 milhões para 2020. Muitos rumores, uns puxa-sacos aí do prefeito, fica falando que já está em conta. Já chegaram até nos meus ouvidos já falando isso aí, uns puxa-saco aí do prefeito, chegaram nos meus ouvidos e falaram que já está em conta. E eu queria saber, promotor, como está a tramitação disso aí, se foi aprovado esse empréstimo, se o senhor já tem um conhecimento disso, se o senhor possa passar e responder para os nossos ouvintes que acompanham, portanto, o Jornal Goiás Notícias, para sabermos de fato como está a tramitação disso aí, promotor. Eu tenho aqui em mãos, né, até posso mostrar o inquérito volumoso, o inquérito aberto para tratar desse assunto, do empréstimo que o município, em ano eleitoral, pleiteia e que vai onerar as finanças do município pelos próximos 24 anos, mais ou menos, 22 ou 24 anos, né? E vai praticamente drenar toda a capacidade de investimento do município. Então, eu como promotor e também como agente político que sou, goste ou não goste, o promotor é um agente político. Eu estou trabalhando para que esse empréstimo não saia, né? E eu sei que existe uma ação popular também, já ajuizada em estado adiantado na Justiça Federal, pleiteando a mesma coisa, que esse empréstimo não saia, porque além de ser apenas, no nosso entendimento, uma postura eleitoreira, né, vai tentar salvar uma administração que está tentando ou pensando em se reeleger, e esses 13 milhões seriam uma excelente alavanca em ano eleitoral, né? Mas a nossa razão de intervir não é isso, a nossa razão de intervir é que realmente o município não tem capacidade financeira. E os dados que foram fornecidos para obter esse financiamento são falsos, né? Você pode entrar, o cidadão que está me ouvindo, pode entrar no portal da transparência e você pedir lá, na parte de responsabilidade fiscal, tem lá os relatórios do ano passado fechado. Eles previram e informaram à Caixa Econômica Federal que, por exemplo, a receita com impostos, taxas e contribuições seria de 25 milhões e 500. 25 milhões e 500 é o que informaram para a Caixa de previsão. Você sabe quanto foi efetivamente realizado? 11 milhões. Ora, de 25 e 500 para 11, dá uma diferença de 14. Isso não é erro, isso é superestimar a receita. Você informou para a Caixa que iria receber 25, na verdade você fechou o ano com 11. De transferências, informou-se para a Caixa Econômica que nós receberíamos 80 milhões. Sabe quanto que nós recebemos? 68, está no portal da transparência. Houve aí também um erro, eu chamo de erro, mas não é erro, para mim é má fé mesmo, de mais de 11 milhões. Receitas de capital informaram para a Caixa, a fim de obter o empréstimo, que nesse ano de 2019 nós receberíamos em receita de capital 8 milhões e 200. Sabe quanto que nós recebemos? 1 milhão e 400, deu uma diferença de quase 7. Né? Transferências de capital
previu-se 5.200.000. Sabe quantos nós recebemos? 900 mil. É uma diferença de 4 milhões e pouco. Outras receitas de capital, 428 mil. Efetivamente realizado, 0. Não recebeu nada. Então, quer dizer, os dados que foram fornecidos para a Caixa, eu já dizia isso na metade do ano passado, esses números são falsos. Nós não vamos crescer 100% em relação ao ano anterior. Só se achar um poço de petróleo dentro da cidade, né? Não tem jeito. Ou pérolas ou ouro dentro da cidade. Não né? tem jeito. A nossa mesmo. receita de arrecadação tributária, por exemplo, é 11 milhões. 11 milhões. Tem sido 11 milhões. Esse ano foi 11 milhões no ano passado. Até baixou um pouquinho. Baixou, nós já tivemos ano retrasado, recebemos mais do que em 2019. É 11 milhões, não adianta você dizer que é 25. A economia não vai crescer tanto assim. A economia brasileira, o nosso PIB cresceu 2% no ano passado, né? Então, quer dizer, forneceram números mentirosos, a meu ver, cometendo até conduta criminosa, porque tem uma lei chamada Lei do Colarinho Branco. É uma lei que foi criada em 1986, quando tinha uma quebradeira de bancos, né? O Banestado, o banco do meu estado natal, né? Do estado do Paraná, que deu início ao escândalo do Banestado. Prefeitos mal intencionados iam lá e faziam empréstimos com base em números mentirosos, recebia uma bolada de dinheiro, desaparecia com esse dinheiro e ficava para a sociedade pagar depois, nem... nós aqui não podemos ficar 24 anos pagando um asfalto. Você conhece algum asfalto que dura 24 anos? É complicado, né? Os asfaltos que nós temos visto aqui não duram 4 meses, não dura um ano. Ontem o Paulo Omar ontem falou uma coisa que eu até concordo com ele. A gestão do Dr. Walter Mello, que fez um asfalto na Avenida Brasil há 40 anos atrás. Esse asfalto até hoje dura. É bom, mas teve os outros asfaltos que nessa gestão, como o Paulo Omar disse ontem aqui no jornal, concordo com ele, isso é notório, que 3 anos de administração não durou 6 meses, tá? Das mesmas coisas, né? Então não é um asfalto que foi bom, não foi forte, não foi efetuado o que foi gastado lá, efetivamente não foi o que deveria ter gastado naquele asfalto. Antigamente trabalhava-se de outra forma, né? Hoje em dia nós temos aí pessoas envolvidas na política, também envolvidas com empreiteiras, o mesmo empreiteiro se torna vereador, depois se torna... É uma mistura que faz mal à coisa pública, sabe? Antigamente se fazia coisa com consciência. Em outros países desenvolvidos se faz asfalto assim, que pode até durar 10, 15, 20 anos. Mas agora você fazer um empréstimo para asfaltar, tapar buracos e pagar em 24 anos é uma demonstração assim de que você não sabe administrar a coisa. Você não pode, para bens que duram pouco na sua casa, você fazer prestações longas demais. Comprar uma calça, uma camisa em 36 parcelas. Quando você terminar de pagar o carnê, você já não tem mais da camisa, já não tem mais da calça. E os juros estão sendo cobrados. E outro, o momento, né? O momento eleitoral, a gente tem que ter isso em mente também. Você não pode tapar o sol com a peneira. Pretende-se aí, na última hora, achar que o povo é bobo, né? Que o povo sofre 4 anos, na última hora o povo fica feliz e... Essa vai ser uma das minhas perguntas que eu vou fazer para o senhor. Se porventura, promotor, se vamos tomar uma água aqui da Fonte da Juventude e vamos voltar 3 anos atrás. Se porventura, no dia 1º de janeiro de 2017, quando o atual prefeito, né, foi aí, se impulsou, portanto, como prefeito municipal de Ceres, fizeste esse empréstimo lá em 2017, o senhor concordaria com esse empréstimo? E fizesse o concurso. E ao mesmo tempo fizesse o concurso, o senhor concordaria com isso? Concordaria, aplaudiria, né? O prefeito anterior fez um empréstimo desse, só que em patamares inferiores. Me parece que o Edmário fez um empréstimo de 4 milhões, se não me engano, para asfaltar as ruas do centro, que já estavam muito desgastadas, e elas estão aí asfaltadas, né? Algumas estão já esburacadas, por exemplo, tapa um buraco, dá uma chuva, abre o mesmo buraco. E eu sou observador, eu tenho observado aqui nessa região do Centro Cultural, na esquina com aquela rotatória que tem nos fundos, lá tem uma pizzaria,
Justamente. Aqueles buracos não conseguem ser tapados jamais. É impressionante. Você tapa aqueles buracos, eles abrem aqueles buracos de novo. Só uma chuvinha vir, eles saem. O que é isso? É trabalho mal feito, né? É emulsão de segunda, terceira categoria, misturado com água, sei lá o que fazem, né? E assim na cidade, você vê ali na região daquele centro espírita que tem perto do antigo supermercado Marcos, não há quem consiga fazer um trabalho bem feito lá. Lá embaixo, na Avenida Bernardo Saião, lá perto do supermercado Marcos também, não conseguem tapar aqueles buracos. É falta de alguma coisa que eu não gostaria de ofender ninguém, mas não conseguem trabalhar efetivamente, com efetividade. O que é eficiência? É um dos princípios da Constituição, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência é você dar conta do recado. Você tem um buraco para tapar aquele buraco para nunca mais aparecer o buraco ali. Tá certo. Promotor, tem outra participação aqui sobre o Curuminho. O Edson está participando com a gente. Houve um contrato do Curuminho e também sobre um investimento que eles fizeram lá. Isso é até para as crianças, para as famílias cerezinas, né? Que minhas filhas vão lá no Curuminho. De R$70 mil, né? Lá para arrumar a roda gigante. Gastou esse tanto de dinheiro, se isso é do conhecimento do senhor, já foram algumas pessoas já denunciar isso lá para o senhor, e hoje não usa o Curuminho, não tem essa roda gigante, dá para os meninos brincar, se divertir, que era um cartão postal antigamente, logicamente, né, até meu pai já deve ter andado, mas a minha mãe, né, enfim, então eu acho que já chegou o conhecimento do senhor, isso aí? Já chegou e existe um inquérito civil público aberto na promotoria, alguém vai devolver esse dinheiro, porque aquela roda gigante, de acordo com recomendações do Corpo de Bombeiros, ela não pode funcionar. Nossa. Se funcionar, vai acontecer igual o parque, que puseram aqui, deram um alvará, deram certificado de bombeiros, deram tudo, enganaram o promotor e morreu uma moça. Naquela roda gigante, se alguém for brincar lá, está arriscado a perder um braço. Mas gastaram 70 mil. Esses 70 mil... ele vai voltar para os cofres públicos, pode ter certeza, né? O problema é que a justiça é demorada, o promotor ele não tem a caneta para decidir, ele precisa que a justiça decida, às vezes o juiz, agora 2 juízes foram embora, esperamos que venham juízes assim, que a gente possa contar com mais proximidade do que tínhamos antes, né? Mas esses 70 mil vão voltar, né? Igual o dinheiro lá daquele lago, existe um dinheiro que já gastou-se uma parte, o lago está abandonado, é um lixo aquilo, e na minha opinião é o cúmulo da burrice você criar um lago artificial na beira de um rio. Eu viajo muito, eu nunca vi no mundo inteiro, em nenhum lugar, alguém que tivesse essa ideia de criar um lago artificial na beira de um rio. Mas o problema maior é isso. Aquilo lá é um dreno de dinheiro público. Cada gestão vai lá 600 mil, 700 mil, 800 mil para recuperar esse bendito lago. Dinheiro que faz falta. E não recupera. Agora está abandonado, né? Agora está abandonado de vez, né? Mas nós estamos apurando isso, viu? E vamos ver o que a gente pode fazer. Eu pedi uma prestação de contas, já está ajuizado na Justiça. O concurso público também é fruto de ajuizamento. Foi o Ministério Público que, não tendo respaldo na administração, teve que entrar na Justiça. Eu entrei na Justiça, a Justiça mandou fazer concurso público. Infelizmente, no último ano da gestão. Então, os trabalhadores que forem aprovados nesse concurso vão entrar só na gestão seguinte, de modo que o atual gestor terá trabalhado seus 4 anos com pessoas de capacidade não comprovada. Não inventaram nenhum método para comprovar a capacidade, a eficiência e a honestidade do que o concurso público. Porque o concurso público, além de provas e títulos, ele faz um levantamento da ficha da pessoa, vê se não tem problema criminal, vê se não teve problema na justiça eleitoral. Se você tiver uma mancha, você não pode ser vereador, você não pode ser promotor, você não pode ser nada na administração pública, né? O contribuinte, ele tem o direito de ter pessoas idôneas trabalhando com ele ali, né? Nós aqui já tivemos problemas de toda ordem, temos aí secretários que não podem sequer ter conta em banco.
né? Como é que você não pode ter um talão de cheque e pode gerenciar dinheiro público? É o contrário do bom senso, mas são coisas que acontecem, né? Promotor, na política. Vamos trazer aqui a participação da nossa comunidade. Muita gente aqui, o nosso WhatsApp está apresentando aquelas bombas de gasolina velha, cheio de gente passando mensagem, recebendo mensagem, grande audiência. Tem um pessoal que está pedindo, pelo amor de Deus, para o senhor aqui, né, a Luciana lá, no nome da Vila Verde, o que pode ser feito, promotor, o que o senhor pode ajudar eles lá, se eles podem ir na promotoria, está pedindo aqui o senhor. Colocou aqui, pelo amor de Deus, fala para o promotor aí o que pode ser feito lá na Vila Verde, porque tá sendo, a Vila Verde está abandonada, promotor, dizendo isso lá. Eles estão sentindo, né, sentindo lixo lá na Vila Verde. Porque eu não sei se a Vila Verde é o local exato onde eu estou pensando, mas na Vila Verde teve 2 ruas que foram asfaltadas. Justamente. Numa delas morava um vereador e na de trás morava a mãe desse vereador. Então tem 2 ruas na Vila Verde que não podem reclamar. O restante, eu diria que a população reclame com os seus vereadores, compareça à Câmara de Vereadores ou compareça direto na prefeitura, né? Compareça na prefeitura, cerque o prefeito, reclame, é dever do prefeito dar uma resposta para a população, né? Por que você só asfaltou as 2 ruas onde tinha vereadores morando e as outras ruas estão naquele estado, né? Eu posso entrar com ação na justiça, mas você sabe como é a tramitação dessas ações, né? Quem sabe em outubro a população possa tomar alguma decisão para ver se a Vila Verde consegue a atenção devida do poder público. E segunda-feira eu estarei lá, na parte da manhã, já está confirmado aqui, segunda-feira eu estarei gravando uma reportagem com os moradores, me aguardem, eu estaria hoje, hoje de manhã lá na Vila Verde, só que o pessoal está pedindo para mim ir com o jornal Goiás Notícias, nós vamos, promotor, nós vamos sim, nós vamos correr da verdade. Se for o local onde eu estou pensando, ali nas imediações daquele chamado Morro do Capeta, na parte de trás, ali você não passa de carro. Não, tá. Eu acho que você não passa nem de bicicleta. Agora colocou uma placa lá, Morro de Deus agora, viu? Promotor. Morro de Deus. Morro de Deus. Tiraram o Morro do Capeta, só uma brincadeira aqui que as pessoas... No Rio tem a Cidade de Deus, né? É. E é o local mais violento do Rio de Janeiro. Tá. Quer dizer, o que muda aí não é o nome, são as pessoas. Né? As pessoas. pessoas da Vila Verde são pessoas boas. Eu acho que está na hora de aprender a votar melhor. E nós vamos lá gravar uma reportagem e vamos levar até os vereadores. Vamos mandar para todos os vereadores de séries para que eles possam tomar uma providência sobre isso. Promotor, mais algumas colocações, o senhor quer deixar o nosso